Cristo. Espero que todos vocês estejam bem. Venho por este meio hoje porque, como é do conhecimento de vocês, nós não podemos nos reunir aqui na igreja, e faço uso deste meio para que você também possa ter um momento em casa, com sua família, para o estudo da Palavra de Deus, para o momento de oração, para o momento de gratidão a nosso Deus. Nós iniciamos este momento invocando a presença do Deus triuno. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A leitura bíblica para este culto, para este momento, para este quinto domingo, quinto final de semana na Quaresma, é a leitura conforme em João capítulo 11, versículo 1 ao versículo 45, que narra a ressurreição de Lázaro. Farei a leitura aqui por partes, na medida que for fazendo as partes, também pretendo assim fazer breves explicações a respeito do texto. Capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Vejam, Maria, Marta e Lázaro eram muito próximos de Jesus. Este primeiro trecho nos faz lembrar que o sofrimento, inclusive a morte, não poupa ninguém, nem sequer os filhos de Deus. Ou seja, o cristão ele também está sujeito aos sofrimentos. Assim como também nós vemos neste primeiro trecho, podemos ver as reações de Marta e Maria frente àquela situação, àquele sofrimento. Qual foi a reação delas? O que elas fizeram? Elas recorreram a Jesus. Deus também quer que levemos a Ele as nossas preocupações, as nossas aflições. O salmista diz: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Recorrer a Deus também significa compreender os seus propósitos, pois tudo o que acontece aos filhos de Deus tem uma finalidade. Como diz Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que temem e amam a Deus. O texto segue no versículo 5. Ora, amava Jesus a Maria, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Essa segunda parte chama atenção também para o fato de Jesus não ter atendido de imediato ao pedido de Maria e de Marta. Notem que Jesus demora dias para até ir para se dirigir a Betânia. E isso nos faz também pensar a respeito dos nossos pedidos, a respeito daquilo que nós queremos. Nem sempre as coisas acontecem de maneira imediata, da maneira como nós queremos. Aliás, no Pai Nosso não está escrito:
eu determino, eu ordeno, assim seja feita a tua vontade. Ou seja, nós estamos sujeitos à vontade de Deus, sempre estamos sujeitos à vontade do nosso bondoso Deus. Versículo 20 ao versículo 27, versículo 20, diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que deveria vir, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Vejam que Marta confessa a sua fé na ressurreição do último dia. E Jesus, no versículo 25 e 26, diz que Ele é a ressurreição e a vida. E Marta diz que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, que Ele realmente é o enviado, o tão esperado Salvador do mundo. Versículo 28 seguintes: tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolaram, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus se compadece com o sofrimento das irmãs Marta e Maria. Em nossos sofrimentos, em nossas aflições, quando choramos, Jesus chora conosco, pois sabe exatamente o sofrimento e a dor que estamos passando. Ele se torna um de nós e se coloca em nosso lugar, em nosso sofrer. Sim, Jesus sabe exatamente o que nós passamos. E a parte final do nosso texto, versículo 41 ao 45, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas por ataduras e o rosto envolto com lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Lázaro, vem para fora. Este clamor de Jesus em alta voz não era para Lázaro ouvir, mas sim, especialmente para a multidão que estava ali presente, para aquela multidão saber
de quem fez o grande milagre, de que ali estava o Messias, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que tinha o poder sobre a morte. Queridos em Cristo, o texto inicia falando de sofrimento. As irmãs Marta e Maria estavam sofrendo por causa da perda do irmão Lázaro. A morte de um ente querido traz um sofrimento gigantesco para nós. Sofrimento este que apenas os familiares e amigos podem exatamente sentir. É este sofrimento que Marta e Maria estavam ali passando. Falando assim, ainda de sofrimento, qual o sofrimento que está em evidência nestes dias? Sofrimentos e mortes causadas pelo coronavírus. A humanidade está assustada, perplexa e com medo por causa deste vírus, das suas consequências. Pessoas de muitos países já foram infectados, muitos já morreram e muitas outras estão e serão contagiadas por este vírus. E também há o sofrimento devido ao isolamento. Não podemos conversar olho no olho com as pessoas queridas, não podemos abraçar, cumprimentar as pessoas. É o sofrimento, o sentimento de solidão. Em meio a todos esses sofrimentos, em meio a toda essa situação em que estamos passando, Ele, ou seja, Deus, também se faz presente. Cabe a nós não apenas perguntar por que, Senhor, mas sim, para que, Senhor? Para que, Senhor? Bom, podemos pensar que é para mostrar a nossa fragilidade. Talvez esses dias estamos sendo levados a pensar o quanto somos frágeis. De repente, em poucos dias, o mundo se vê em caos. Dos países mais ricos e evoluídos aos países pobres, ninguém escapando, vírus infectando pessoas, ricas, pobres, eventos sendo cancelados, jogos sendo adiados por tempo indeterminado, ou seja, o mundo todo. Não precisamos de guerra alguma, mas um simples vírus, invisível, para desestabilizar tudo, para demonstrar o quanto o governo terreno é frágil. A fragilidade do ser humano é claramente visível, evidente quando isso acontece. Mas também a fragilidade do ser humano é evidente, é visível quando estamos diante da morte. E parece que é somente nesses momentos em que para muitas pessoas, a ficha cai. Eu sou frágil. Os nossos sofrimentos, inclusive a nossa morte, ou seja, toda a fragilidade da humanidade, todas as consequências, tudo isso, logicamente, é consequência do pecado. Ou seja, logo após Adão e Eva pecarem, todo tipo de sofrimento passou a fazer parte do dia a dia das pessoas. Quando a nossa fragilidade fica escancarada, notamos o quanto tudo neste mundo é passageiro e nós dependemos de Deus. Essa dependência de Deus faz com que Marta e Maria recorressem a quem? A Jesus. Nós temos recorrido a Jesus. Também nestes tempos, temos voltado especialmente nossos corações, nossas orações a Jesus, a Deus. Temos reconhecido a nossa fragilidade, os nossos pecados, nos colocado na graça, na dependência de Deus. Quando agimos com arrogância, autossuficiência, independência perante Deus, acabamos nos distanciando dele, não apenas nesta vida, mas até mesmo por toda a eternidade.
ainda é tempo de arrependimento e perdão, pois Cristo está de braços abertos para te perdoar. Cristo diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Sofrimentos, morte, em tempos de coronavírus. Para que isso tudo está acontecendo? Não tenho respostas exatas, específicas, mas uma coisa podemos ter certeza, e certeza absoluta: Deus está presente na vida do seu povo para amparar, para consolar, para orientar e aliviar os sofrimentos que estamos passando, sempre de acordo com a sua santa e bondosa vontade. Quanto a todo tipo de sofrimento, mas acima de tudo também quanto à morte, podemos lembrar e destacar e ter a absoluta certeza: esta foi vencida por Cristo na cruz, o qual morreu por nós na cruz e pagando todos os nossos pecados, nos limpando de toda iniquidade e nos abrindo as portas do céu. Logo, podemos ter certeza da companhia de Deus neste mundo, mas ainda a total certeza de que seremos recebidos de braços abertos por Deus no céu. Lembre-se, Deus está conosco, Deus sempre estará, pois todo o que vive e crê em Cristo não morrerá eternamente. Amém. Vamos falar com Deus em oração? Senhor Deus, amado Pai Celestial, cujo Espírito nos dá a vida, agradecemos o Teu santo nome, porque ouviste os nossos pedidos e inclinaste Teus ouvidos às nossas orações. Senhor, iremos Te invocar em todos os dias da nossa vida, por isso, assim faça com que assim possamos agir. Quando estamos caídos, Tu nos levantas. Quando choramos, enxugas as nossas lágrimas. E quando caminhamos, guarda-nos os nossos pés para não tropeçarmos. Ajuda-nos a andarmos em Teus caminhos durante toda a nossa vida. Quando nossos corações estiverem abatidos pela perda de alguém querido, conforta-nos com a certeza de um abençoado encontro com o céu. Concede que possamos estar entre aqueles que serão ressuscitados para a vida eterna através da fé em Jesus Cristo. Senhor Jesus, assim como ressuscitaste a Lázaro da morte, remove de nós o medo, especialmente o medo da morte. Aumenta a nossa fé e confiança em Ti. Ó Deus amado, pedimos em favor de todas aquelas pessoas que estão sofrendo, especialmente aqueles que sofrem devido ao coronavírus. Dê-lhes o devido cuidado e, sendo da Tua vontade, sara-os. Pedimos em favor de todas aquelas pessoas que estão trabalhando, mesmo em meio às paralisações, especialmente aqueles que servem na saúde. Oramos em nome daquele que é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Desejo a todos uma abençoada semana. Que Deus possa continuar na casa, no lar de vocês,
E assim encerramos este momento com o hino Em Jesus Amigo Temos.